Olá pessoal, meu nome é Gustavo Rodrigues e esta é a aula de distúrbios hemodinâmicos com foco em edema e hiperemia. Faremos agora uma breve introdução ao tema. Sabemos que para haver a integridade das células e que para que os órgãos funcionem de forma adequada, é necessário que haja uma circulação sanguínea contínua, sem interrupções e sem estagnações, para que possa ocorrer a distribuição do oxigênio proveniente da hematose pulmonar e também dos nutrientes necessários para o funcionamento adequado dos órgãos e sistemas, além de possibilitar a remoção de produtos do catabolismo, remover dejetos, elementos que não são necessários ao funcionamento dos órgãos. Esse correto funcionamento dos órgãos e sistemas, esse bem-estar tecidual, também depende do equilíbrio dos líquidos corporais. É o que nós chamamos de homeostase. Homeostasia ou homeostase deriva a partir dos termos gregos homeo, que significa similar ou igual, e estasis, que significa estático. É uma condição relativa de estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. A homeostase normal do líquido abrange a manutenção da integridade da parede do vaso, da pressão intravascular e da osmolaridade dentro de certas variações fisiológicas. Quando a gente se refere aos líquidos que a gente tem dentro do nosso organismo, nós temos os líquidos presentes dentro das células, que é o líquido intracelular, e o líquido que está fora das células, o líquido extracelular. Esse líquido extracelular ele vai se localizar no espaço intersticial e também no plasma. O líquido intersticial é quem faz o meio de campo entre o líquido intracelular e o plasma. Então, quando a gente se refere a edema, a gente está falando que existe um acúmulo de líquido no intestício ou ainda dentro de cavidades. Além disso, esse acúmulo de líquido ele pode ser localizado em alguma cavidade ou em alguma víscera, ou ainda generalizado, sistêmico. Se formos fazer uma divisão da água que nós temos no nosso corpo, que gira em torno de 50% a 70% do nosso peso corporal, veremos que cerca de 30% a 40% está dentro das células, é a água celular. Temos também cerca de 4 a 5% dessa água no plasma, seria a água plasmática. Além disso, temos a água transcelular, que fica recolhida em cavidades, revestindo vísceras, permitindo o funcionamento adequado desses órgãos, como é o caso do líquido que se encontra dentro das articulações, o líquido sinovial, como é o caso também do líquido cefalorraquidiano, que vai irrigar e proteger as estruturas do sistema nervoso, como é o caso do líquido que está dentro da pleura, permitindo o funcionamento adequado do pulmão. E, por fim, o componente mais importante quando a gente se refere ao edema é a água do intestício, a água intersticial, que corresponde a cerca de 16%. Se vocês perceberem, essa água intersticial é a água, o líquido responsável pela movimentação de fluidos entre o plasma, entre as células e entre a água transcelular. Então, pessoal, percebam que desses 60% do peso do corpo que corresponde à água, 40% corresponde ao líquido intracelular e 20% corresponde ao líquido extracelular. Desses 20% de líquido extracelular, 14% corresponde ao líquido intersticial. Em torno de 4% corresponde ao plasma e 2% outros líquidos, como a gente acabou de falar. Então, para a nossa aula de hoje, o mais importante é
focar no líquido intersticial, porque é devido ao acúmulo de água, ao excesso de água no interstício, que vai se dar o edema. E assim nós temos a definição de edema. Edema nada mais é do que o aumento clínico e aparente do volume de líquido intersticial. Normalmente essa água, esse líquido, ele vem através do extravasamento de plasma, através dos capilares. E outro detalhe importante é que, para ser clinicamente evidenciado, é necessário que se acumule 3 litros de líquido no interstício. Outro detalhe importante é que existem várias categorias fisiopatológicas de edema. Por exemplo, o edema causado pelo aumento da pressão hidrostática ou redução das proteínas plasmáticas é caracterizado por um líquido pobre em proteínas, que nós chamamos de transudato. Esse líquido a gente observa comumente em pacientes acometidos por insuficiência cardíaca, renal, insuficiência hepática, como no caso do paciente cirrótico, e também em algumas formas de desnutrição. Por outro lado, nós temos o edema que é gerado nos processos inflamatórios, que nós chamamos de exudato, que é um líquido rico em proteínas, sendo o resultado direto do aumento da permeabilidade vascular. Ainda com relação à fisiopatologia do edema, é interessante entendermos um pouco como ocorre a hidrodinâmica vascular, que nada mais é do que a troca de líquido entre os meios intravascular e intersticial. Esse movimento de líquidos ele ocorre basicamente devido ao controle da pressão hidrostática e da pressão oncótica. O que acontece é que na extremidade arteriolar, na extremidade arterial do capilar, nós temos uma pressão hidrostática elevada, fazendo com que o líquido saia de dentro do vaso e vá para o interstício. Na outra extremidade, na extremidade venosa, nós temos uma pressão oncótica elevada, fazendo com que o líquido saia do interstício e vá para dentro do vaso. Teoricamente, deveríamos ter um equilíbrio de 100% entre essas trocas, mas a gente sabe que de fato isso não existe, que uma pequena percentagem do líquido fica retida no interstício. Essa vai ser removida posteriormente pelos vasos linfáticos. Eles vão drenar esse líquido e vão carregá-lo até o ducto torácico. Então é dessa forma que ocorre a hidrodinâmica vascular. Pressão hidrostática maior no capilar arterial, promovendo a saída de líquido. Consequentemente, esse líquido que vai prosseguir, ele tem um teor maior de proteína, como ele tem menos água, então ele vai ter mais proteínas, fazendo com que a pressão oncótica seja maior na extremidade venosa, atraindo o líquido de fora do vaso para dentro dele. Veremos agora a etiopatogênese do edema. Lembrando que o edema que ocorre nos processos inflamatórios, devido ao aumento da permeabilidade capilar, foram discutidos na aula de inflamação. As outras causas de edema, as causas não inflamatórias, são decorrentes do aumento da pressão hidrostática intravascular, redução da pressão oncótica do plasma, por obstrução da drenagem linfática ou ainda através da retenção de sódio. Veremos agora cada uma dessas causas de edema. Como vimos anteriormente, o aumento da permeabilidade capilar vai gerar o exudato, que é um líquido rico em proteínas plasmáticas, que juntamente com água e íons vão se acumular no interstício. É o caso dos edemas inflamatórios e também nas situações onde ocorre lesão tóxica à parede do capilar. Com relação ao edema causado pelo aumento da pressão hidrostática intravascular,
Nós podemos ter situações onde a elevação dessa pressão é apenas local, como no caso da drenagem venosa insuficiente. Como exemplo, nós temos a trombose venosa profunda, né, dos membros inferiores. E também podemos ter essa elevação da pressão hidrostática intravascular de forma generalizada. Para esse tipo de alteração, nós temos como padrão a situação da insuficiência cardíaca congestiva, ou ICC. Então, esse paciente ele possui uma falha na bomba cardíaca, o coração não consegue bombear o sangue de forma adequada, fazendo com que o sangue se acumule, aumentando assim a pressão hidrostática intravascular. No caso do edema gerado por redução da pressão oncótica do plasma, que ocorre a partir da diminuição das proteínas plasmáticas, teremos basicamente duas situações. A primeira delas é quando ocorre uma perda acentuada de proteínas, como no caso das glomerulopatias, pacientes nefropatas que possuem síndrome nefrótica, por exemplo. Eles vão perder bastante proteínas pela urina, causando essa redução da pressão oncótica do plasma. A outra situação seria os indivíduos que têm desnutrição, por exemplo. Eles ingerem pouca quantidade de alimentos e dessa forma não vão produzir proteínas. É a mesma coisa o que acontece com o paciente com cirrose hepática, que tem a função hepática diminuída, função hepática insuficiente, insuficiência hepática, e dessa forma não produzindo de forma adequada as proteínas necessárias para a manutenção dessa pressão oncótica do plasma. No caso do edema produzido por obstrução da drenagem linfática, como vimos anteriormente, os vasos linfáticos são importantes para drenar o líquido que resta ali do intestício. Se eles não funcionarem de forma adequada, haverá acúmulo de líquido e formação de edema. Um detalhe interessante com relação ao linfedema é que ele geralmente não forma o sinal do cacifo ou o sinal de Godet. No sinal do cacifo ou sinal de Godet, que ocorre geralmente nas situações de insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, nos casos de aumento da pressão hidrostática intravascular, após a compressão vai ficar aquela marca ali na região de edema. No caso do linfedema não há formação dessa depressão. Então, retornando às nossas causas de edema por obstrução da drenagem linfática, nós temos como exemplos os linfedemas de causa infecciosa, como o caso clássico é a filariose, e temos também as causas neoplásicas. Como exemplo, nós temos o pós-operatório de mastectomia. O indivíduo realizou a mastectomia com esvaziamento ganglionar, linfadenectomia. Isso aí pode gerar um linfedema importante de membros superiores. No caso do linfedema ocasionado pela filariose, nós temos uma obstrução linfática decorrente à extensa fibrose linfática que ocorre na região inguinal e dos linfonodos, podendo resultar em edema importante de membros inferiores, como também dos órgãos genitais. Esse edema importante do membro inferior pode gerar o aspecto em pata de elefante, como vocês podem observar na imagem. Com relação ao edema ocasionado pela retenção de sódio, sabemos que essa retenção de sódio, essa retenção de sal, se associa obrigatoriamente à retenção de água, o que provoca tanto o aumento da pressão hidrostática devido à expansão do volume líquido intravascular, quanto a diminuição da pressão osmótica coloidal vascular devido à sua diluição. Lembrando que a retenção de sal ocorre sempre que a função renal está comprometida, como no caso das desordens primárias dos rins, mas como também nos casos em que ocorre diminuição da perfusão renal. Uma das causas de hipoperfusão renal é a insuficiência cardíaca congestiva, que resulta na ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona.
Com relação à morfologia do edema, ao aspecto do edema, macroscopicamente é fácil de identificar. A gente consegue ver as áreas edemaciadas em determinado membro, em determinada região do corpo. Microscopicamente, não é tão difícil também evidenciar o edema. A gente vai observar a microscopia uma separação da matriz extracelular, além de um discreto aumento celular. Ainda que o edema possa ocorrer em qualquer víscera, em qualquer órgão ou em qualquer região do corpo, ele é mais facilmente observado, é mais comum de acontecer no tecido celular subcutâneo, nos pulmões e no cérebro. Com relação ao edema de subcutâneo, ele pode ser difuso ou ele pode ser mais evidente, mais visível, mais volumoso nas regiões com alta pressão hidrostática. A pressão digital sobre o tecido subcutâneo edemaciado, edematoso, pode deslocar esse acúmulo de líquido, o fluido intersticial, e ao se remover essa pressão, essa digitopressão, a gente vai observar uma depressão nessa região pressionada. A esta característica damos o nome de edema em cacifo, ou edema com cacifo, ainda também chamado de sinal de Godet, que pode ser representado através de cruzes. 1 em 4 cruzes, 2 em 4 cruzes, 3 em 4 cruzes ou 4 em 4 cruzes, quando o edema é mais acentuado. Já com relação ao edema pulmonar, os pulmões vão se encontrar encharcados, com o peso aumentado em cerca de 2 a 3 vezes o seu peso normal. Quando você faz um corte dessa víscera, você vai observar um líquido espumoso, muitas vezes tingido de sangue, o que revela o extravasamento de glóbulos vermelhos através do capilar. A gente viu a hemorragia do tipo diapedese, migração dessas células para o espaço alveolar. A consequência clínica desse edema pulmonar pode comprometer a respiração. Geralmente, esse edema pulmonar ele vai ocorrer nos quadros de insuficiência ventricular esquerda, mas pode ocorrer também em outras patologias, como a patologia renal, que cursa com insuficiência renal, e também na síndrome da angústia respiratória aguda. Além disso, esse processo pode ocorrer nos processos inflamatórios e infecciosos do pulmão. O que acontece no edema pulmonar é que os espaços alveolares vão estar repletos de líquidos. Isso vai afetar não só a troca gasosa, a oxigenação do sangue, mas também vai criar um meio propício à proliferação bacteriana e consequente infecção do parênquima pulmonar. No caso do edema cerebral, como vocês podem perceber aí na imagem, nesse caso é um edema cerebral difuso, mas ele pode ser apenas localizado, a depender da patologia que está acometendo esta víscera. No caso do edema cerebral difuso, que é uma condição altamente grave, né, com risco de morte, o tecido cerebral se encontra muito expandido. Porém, devido à inelasticidade da dura mater e da própria caixa craniana, esse tecido encontra-se comprimido, que é evidenciado através do aplanamento dos giros cerebrais. Percebam ainda o estreitamento dos sulcos devido a essa compressão contra a caixa craniana. Ainda em decorrência desse edema do tecido cerebral, podemos ter herniação de estruturas vitais. No caso da imagem, nós temos um edema do tecido cerebral de forma difusa. Isso aí causou um aumento de volume do andar supratentorial, que terminou forçando o tecido cerebral para baixo, através da incisura da tenda do cerebelo. Esta herniação causou um sulco, vocês podem observar
na foto um sulco bem delimitado pela borda livre da tenda do cerebelo, o que causou a compressão do mesencéfalo. Observem agora, nessa próxima imagem, uma situação de aumento do volume do conteúdo intracraniano, produzindo herniação de estruturas nobres vitais ao processo de respiração. Esta herniação ocorreu através do forame magnum. Este tipo de situação termina por comprimir a vascularização do tronco encefálico, gerando uma condição grave de parada respiratória, culminando com o óbito. Como vimos no início da aula, nós podemos classificar o edema de acordo com sua localização. Ele pode ser focal, localizado em determinada estrutura ou segmento corpóreo. No caso aqui temos como exemplo o hidrotórax, o hidropericárdio, o hidroperitônio, e temos também o edema de forma generalizada, atingindo o organismo de forma sistêmica, que é conhecido como anasarca. Percebam nesta imagem um exemplo de derrame pleural ou hidrotórax. Existe um acúmulo de líquido dentro da cavidade pleural. Vocês devem lembrar que a pleura reveste não só o pulmão, a pleura visceral, como também reveste as paredes internas do tórax, a pleura parietal. Neste caso, temos um acúmulo de líquido dentro da cavidade pleural, comprimindo o pulmão direito. Nestas imagens, percebemos o paciente com uma ascite volumosa, distendendo todo o seu abdômen. E no canto inferior direito da sua tela, o procedimento de paracentese, que é o procedimento de retirada, de esvaziamento desse líquido que está contido na cavidade peritoneal. Percebam aqui nesse esqueminha o indivíduo saudável, com suas vísceras e órgãos em condições normais, e na parte direita da imagem vemos um indivíduo com ascite. Nestas imagens por videolaparoscopia, percebemos o acúmulo de líquido que ocorre na cirrose hepática, que vai gerar insuficiência hepática. Então percebam que o líquido é de coloração amarelada. E na imagem da direita, no canto superior direito, temos o acúmulo de líquido na obstrução linfática. Percebam que a coloração é leitosa, mais esbranquiçada. Para as etiologias das ascites, nós temos as de origem cardíaca, como no caso da insuficiência cardíaca, da pericardite constritiva e ainda da corpo pulmonar. Temos também as ascites de origem renais, como na síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, as de origem gastroenterológica, como no caso da hipertensão portal, que ocorre na cirrose hepática, trombose da veia porta, como também na pancreatite. Além disso, temos várias outras causas, como as causas infecciosas, no caso da tuberculose, no caso da barriga d'água, produzida pelo esquistossoma mansoni. Temos também as de origem neoplásica, no caso das metástases peritoneais, do mesotelioma, do linfoma. Temos ainda as de origem quilosa, nos casos de obstrução linfática mesentérica, como a gente mostrou nesse exame de videolaparoscopia. Temos as ascites de causa ginecológica, como na endometriose e também na síndrome de hiperestimulação ovariana. Além disso, diversas outras etiologias para as ascites, como no lúpus eritematoso sistêmico, no angioedema hereditário, artrite reumatoide, doença de Whipple, mixedema, dentre várias outras causas. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre hiperemia e congestão. Esses dois termos se referem ao aumento de volume sanguíneo em determinado tecido. No caso da hiperemia, a gente fala que existe um processo ativo. Geralmente ocorre dilatação arteriolar com um aumento do afluxo sanguíneo naquela região.
Podemos citar como exemplos de hiperemia fisiológica a situação dos exercícios. Precisamos ter hiperemia, dilatação arteriolar na nossa musculatura, por exemplo, para oferecer uma maior quantidade de oxigênio para a maior produção de energia. Temos também a hiperemia, a dilatação arteriolar durante o processo de digestão dos alimentos. Ainda nas situações de frio intenso, a gente consegue observar a hiperemia na região da pele. E como exemplo de hiperemia patológica, nós temos o exemplo da inflamação, dos processos inflamatórios. No caso da hiperemia, o tecido afetado ele se torna eritematoso, devido ao acúmulo de sangue oxigenado na região. Já na congestão, a gente fala que ocorre um processo passivo, que é resultado da diminuição do fluxo sanguíneo em determinada localização, em determinado tecido, podendo ser esta congestão de forma sistêmica, como é no caso da insuficiência cardíaca congestiva, que a gente já falou na aula hoje, mas pode ser também localizada, como é o caso da obstrução venosa, da trombose venosa profunda, por exemplo, que ocorre nos membros inferiores. Então perceba na imagem desse slide, no canto inferior direito, um paciente com TVP, trombose venosa profunda do membro inferior direito. O que vai se observar num tecido com congestão é que ele aparenta uma cor que vai variar do vermelho escuro ao azul. Essa coloração se deve à estase das hemácias, dos glóbulos vermelhos, como também devido ao acúmulo de hemoglobina desoxigenada. A essa coloração azulada dos tecidos damos o nome de cianose. O que acontece é que geralmente a congestão vai desencadear edema. Isso ocorre devido ao aumento de volume, como também devido ao aumento da pressão intravascular. Já na congestão passiva crônica de longa duração, devido a essa ausência de fluxo sanguíneo adequada, devido a essa congestão, o que vai acontecer é diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos, vai originar hipóxia crônica. Este tipo de situação vai terminar por resultar em lesão tecidual isquêmica e consequente cicatrização, consequente fibrose dos tecidos afetados. Ainda na congestão crônica, a gente observa ruptura de capilares. Esse sangue ele vai extravasar, vão se formar pequenos focos hemorrágicos no tecido, com subsequente catabolismo de glóbulos vermelhos extravasados. As células, os macrófagos principalmente, vão tentar digerir esse conteúdo e isso vai resultar em pequenos agrupamentos de macrófagos carregados de hemosiderina. Veremos agora um exame microscópico de um corte do parênquima pulmonar que revela bem esta situação. Este é um caso de congestão passiva crônica dos pulmões, resultado de uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, onde é possível observar alvéolos parcialmente colapsados. Eles estão pouco expandidos e há grande quantidade de material escuro dentro dos alvéolos. A gente não deveria ter esse tipo de conteúdo dentro dos alvéolos, e sim presença de espaços vazios, que seria o ambiente ideal para a troca gasosa, a hematose pulmonar. Observamos ainda na congestão pulmonar crônica que os septos interalveolares estão fibrosados, estão cicatrizados, estão espessados. Percebam ainda que as hemácias extravasam através dos capilares pelo processo de apedese e vão para dentro da luz do alvéolo, para dentro do alvéolo pulmonar. Eles terminam sendo fagocitados pelos macrófagos alveolares, dando origem ao pigmento hemosiderótico. A esses macrófagos repletos de hemosiderina, damos o nome de células da insuficiência cardíaca. Temos agora um exemplo de hiperemia ativa patológica, decorrente de um processo inflamatório.
no caso, apendicite aguda. Nessa imagem, conseguimos observar dilatação dos vasos do apêndice secal, praticamente em todas as camadas, tanto artérias como veias. A causa é uma reação inflamatória aguda, apendicite, como a gente citou, e é resultado da invasão dos tecidos por bactérias provenientes da luz intestinal. Aqui temos uma peça do fígado, resultado de uma insuficiência cardíaca direita, acarretando na congestão passiva crônica desta víscera. O que ocorre na insuficiência cardíaca direita é um represamento de sangue no território das veias cava. Isso aí vai se traduzir no fígado por uma hiperemia passiva das veias centrolobulares, que leva o sangue para a veia cava inferior. Em um estágio inicial, a dilatação é limitada à veia centrolobular e aos sinusoides do centro do lóbulo hepático. À medida que o problema vai evoluindo, vai se agravando, ele vai progredindo para a periferia do lóbulo e sinusoides dilatados de lóbulos vizinhos confluem. Esta é chamada de segunda fase da congestão passiva crônica do fígado ou de confluência das vias de estase. Nessa imagem, as regiões escuras correspondem ao centro dos lóbulos e as mais claras à periferia. O conjunto tem aspecto em mosaico e é conhecido como fígado em noz moscada. A terceira fase, ela evolui com fibrose difusa do parênquima hepático, conhecido também como cirrose hepática de origem cardíaca. Esta peça mostra uma meningite aguda purulenta, que, como falamos anteriormente, pode gerar uma hiperemia ativa de origem patológica, a causa inflamatória, e nós observamos aí nos hemisférios cerebrais a presença de pus na leptomeninge e hiperemia ativa dos vasos. O material purulento está coletado no espaço subaracnoideo, que fica entre a aracnoide e a pia mater, e que normalmente está preenchido por LCR, por líquido cefalorraquidiano. A meningite purulenta ela é decorrente do acesso de bactérias piogênicas a esse espaço, ao espaço reservado às leptomeninges. Nessa situação vai haver um afluxo de neutrófilos, como a gente viu lá, a formação do exudato, nesse caso a gente vai ter a formação do exudato purulento. Além disso, participam da reação inflamatória aguda a dilatação das artérias, para facilitar o acesso dessas células e proteínas do plasma ao local inflamado. A esse processo chamamos de hiperemia ativa. Na superfície externa do cérebro, as veias são mais facilmente visíveis do que as artérias, porque as artérias estão localizadas mais profundamente neste tecido. Então, pessoal, com isso terminamos a nossa aula de edema e hiperemia. Espero que tenham gostado e até a próxima.